Beleza, vou iniciar aqui. Acho que tá tranquilo por enquanto. Hoje eu vou falar um pouco sobre teste unitário no Python, né? Então vou mostrar aqui como é que você faz um teste básico, né? E como é que você pode trabalhar com o Python para fazer tipo os testes. Então tipo o Python ele tem algumas bibliotecas. No caso aqui eu vou estar trabalhando com a biblioteca que já é built-in dele, que é a Unit Test. E aí, bora lá, é só fazer um testezinho aí, jogo rápido para ensinar um pouco para vocês como é que é fazer o teste unitário, não tem segredo nenhum. Então vamos começar aqui. Eu fiz uma estrutura de projeto, né, aqui tipo básica. Então eu tenho aqui um arquivo aqui vazio, que é o meu candidato.py. E depois eu tenho no mesmo diretório, eu tenho uma pasta chamada teste dentro do meu projeto. Dentro de testes eu tenho Unit, que aí é para referenciar, que é onde eu vou colocar só os meus testes unitários. E vou ter aqui, no caso, o meu candidato teste, que é onde eu vou realmente escrever meus testes unitários para depois ver se está tudo funcionando de acordo. Então vamos supor, estou aqui e quero fazer uma aplicação, né? Talvez até um endpoint para uma empresa em relação aos candidatos que se inscrevem na plataforma dessa empresa, né? Então vamos supor, eu tenho empresa de TI, Breno TI. E aí os candidatos vão lá, mandam um currículo, o pessoal do RH vai e coloca as informações. Então, basicamente o que eu posso fazer, eu posso ter aqui a classe candidato. Essa classe candidato, ela pode ter os atributos, né, em referência, ela é o objeto, né, referência ao objeto que vai ser criado. Então eu vou ter aqui uma função que normalmente a gente coloca no Python, init, que aí eu vou passar algumas coisas para ela. Uma, sempre quando você está trabalhando com classe dentro do Python, é jogar um self, né? Aí depois eu vou colocar alguns atributos que eu tenho interesse. Então no caso, por exemplo, eu posso colocar o nome desse candidato que eu tenho interesse, o TXP, que seria o tempo de experiência, né? E a escolaridade. Dado isso, aí agora eu vou passar tradicionalmente aqui, vou criar minha classe para passar os meus atributos, né? Então aqui o nome, nome vai ser nome, aí self pode ter, vai ser TXP, e por fim o self pontua escolaridade. Vai ser o escolaridade. Beleza. Fiz aqui a minha classe, né? Tipo, com uma função simples, que é basicamente para ter aqui, né, o meu objeto, que é o objeto candidato. Aí agora, se eu for aqui no Candidate Test, a primeira coisa que a gente vai fazer é importar a biblioteca, né? Então é uma biblioteca built-in, você não precisa dar um pip install, por exemplo, para instalar ela, é só dar um from unit test import test case. Porque quando você vai trabalhar com a biblioteca do unit test, é importante saber que você vai ter que para cada caso criar a classe, né, para o que você quer testar. E essa classe ela vai ter que ter class inheritance, hereditariedade de classe. E aí, para ter essa hereditariedade de classe, basicamente você vai dar aqui um class. Aí vamos colocar aqui, por exemplo, teste
candidate. E aqui eu vou passar o test case. Dado isso, eu vou poder começar. A criar minha função, né, para passar no caso as informações da classe. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um def, e aí aqui eu vou colocar aqui teste candidato, passar o self. Daqui, aí agora sim, eu posso começar a fazer um teste. Então, se no caso a gente vai fazer desse arquivo aqui, que é o candidato.py, eu vou pegar e vou ter que importar aquela classe daquele arquivo para cá. Então, basicamente, eu vou dar aqui um from candidato import candidato. Aí agora eu vou criar, né, um candidato em si. Então, vou colocar aqui C. Vai ser igual a candidato. E aí eu vou passar aquelas informações, né? Então, primeiramente o nome do candidato, vamos supor João. O João ele tem 5 anos de experiência e de escolaridade ele tem ensino superior. Agora, a única coisa que eu vou ter que fazer, de maneira muito simples para fazer esse teste, é que, dado que eu sei as informações que eu estou passando ali, João 5, ensino superior, o Python ele tem a search equal. Então, se eu der um self aqui, ponto, search, e aqui equal, aí eu consigo passar aqui. Então, no caso, eu quero que ele me retorne João, né? Então, vou passar aqui João. E depois vou passar c.nome. E aí, no caso, os outros dois atributos é exatamente a mesma coisa. Então, eu vou passar aqui txp, e aqui escolaridade, e aqui eu vou passar 5 e ensino superior. Aí você tem algumas opções aqui. Você pode tanto executar por linha de comando, né, esse teste, ou no caso aqui, pelo menos do VS Code depois de configurado, eu posso vir aqui, selecionar isso aqui e dar um Run Current Test File. Só um minuto, só vou salvar aqui para não falhar. E aí, beleza. Aí ele está pedindo para configurar de novo. Aí aqui eu vou selecionar o que eu tinha comentado, que tem outros frameworks. Normalmente, pelo menos que eu já vi assim, o pessoal usa muito o PyTest e Unit Test, né? Aí aqui, qual que é o root directory, então vou selecionar que vai ser a minha pasta de testes. Aí aqui, qual que vai ser o arquivo de teste, qual que é a sintaxe dele. Então, no caso da minha, eu estou colocando que é candidato underline teste. Então, aí eu coloco aqui. E aí ele vai reconhecer esse tipo de arquivo como sendo um arquivo de teste. Beleza? E aí, quando eu fizer isso, pode ver que ele tem até a opção para rodar o teste. E aí, se eu der um run test aqui, ele vai aparecer que foi aprovado. Se eu der um Command J aqui no Mac ou Ctrl J, eu acho que no output ele sai. Se eu clicar aqui agora de novo. Não, calma. Aqui.
Rodou um teste. Ok. Então, pô, nosso teste aqui, simples, passou, foi super tranquilo. Aí vamos supor que eu quero trabalhar com outros tipos de objeto, né? Vamos supor que eu quero testar, por exemplo, um dicionário. Quero criar um dicionário e a partir desse dicionário fazer um teste dele. Então, pô, vamos lá do nosso arquivo de candidato de novo, né? Que a gente já tem o nome, a experiência e a escolaridade. E agora eu vou criar para criar esse nosso dicionário. Então, vou dar um def JSON. Né? Vamos supor que a gente vai enviar isso para uma API posteriormente. E ele vai ter que estar ou um banco, por exemplo, não relacional, como o MongoDB da vida. Aí vou passar aqui de novo, self. E a partir disso aqui, aí eu vou criar o meu dicionário. Aí aqui eu posso passar as informações, então vou passar o nome, né? E aí eu dou o self. Opa, nome. Vou passar aqui o TXP. Opa. E, por fim, o escolaridade. Tá aqui dois pontos, self, ponto escolaridade. Aí o que eu vou fazer com isso aqui? Eu tenho meu dicionário aqui já pronto, né, que ele vai trazer. E aí se eu voltasse e rodasse por exemplo, para ele criar o c.json, ele ia trazer para mim já esse dicionário pronto, né, nesse formato. Então é isso que a gente vai testar para ver se ele consegue trazer as informações dessa maneira. Vou salvar esse objeto aqui, essa função que cria esse objeto, e aí vou voltar aqui e vou criar um novo teste. Aí eu vou dar def, aí vai chamar teste JSON. Nesse meu teste JSON, eu vou estar criando aqui, eu vou estar passando de novo, né, a criação, né, do meu objeto, no caso candidato. E aí depois, de maneira muito simples, tem algumas formas de fazer isso. Eu posso só comparar as informações de dentro, né? Então se eu der um self ponto assert, opa. Ah tá, esqueci de passar o self aqui, por isso que não tá. Beleza, assert. E aí você vai ver que ele tem vários aqui, ele vai ter o assert dict. Aqui, assert dict equal. Aí o que eu vou estar passando para esse assert dict equal? Exatamente o que a gente tinha ali, aquele dicionário, né? Então vai ter o nome João. Aí aqui vai ser o T. Opa, deixa eu passar aqui de novo, calma aí. Nome João, o T XP. Ele vai ser o 5 e aqui é a escolaridade. Ensino superior. Beleza. E depois eu vou simplesmente passar o meu c.json. Que lembrem que é a função que eu criei aqui atrás, que cria o nosso objeto, esse dicionário. Dado isso, agora
é só rodar o teste aqui. Vou salvar de novo. E eu consigo rodar só esse aqui e ver. Não sei porque agora não tá rodando tudo. Vou rodar todos os testes aqui. Ah, dá pra ver aqui que ele passou. Nenhum problema encontrado. Deu ok aqui, se fosse aqui. Beleza, 2 testes rodaram. Os 2 estão ok. Pô, e agora vamos supor, mas eu criei aqui minha classe e eu quero ver se testar uma lista, né? Tipo, o objeto que eu vou trabalhar é com lista, né? Então, por exemplo, vamos deixar um pouquinho mais robusto essa classe aqui. Então, vamos pegar aqui, de vez de eu passar aqui no... uma coisa interessante antes. Se eu pegar aqui, vamos supor, por que é importante trabalhar com teste unitário? Vamos supor, sou desenvolvedor aqui e eu crio um novo atributo para minha classe. Então pego aqui, né, na minha função e coloco que agora o candidato ele também tem que mostrar, tipo, ele tem que ter feito algum curso, né, ou os cursos que ele fez. Então vou aqui cursos. E aí aqui eu vou dar um self.cursos. E vou colocar aqui cursos. Beleza. Vou salvar aqui. Ele vai ter a opção. Só que da próxima vez que eu rodar meu teste, que eu for subir isso aí para deployar, por exemplo, minha aplicação, você vai ver que ele vai falhar, diferente do que aconteceu. Aí você vai ver aqui, ele já vai chorar aqui. Quando você apertar para debugar, ele deve aparecer aqui, ó. Type error. Init one missing requirement positional argument. Cursos. Porque ele estava esperando esse argumento e ele não existe. Você não tem um teste para ele. Tipo, no teste você não está passando, né? Então aí isso já é um ponto de atenção ali na hora de você trabalhar. Por isso que é muito bom trabalhar com testes. Dado isso, aí agora vamos deixar trabalhar com listas, né? Então vou colocar um exemplo aqui de lista para vocês. Então vamos supor que o cara ele vai ter tempo de experiência, eu vou manter, mas escolaridade ele quer colocar outras informações. Então vou passar uma lista aqui e os cursos também vou passar um aqui. Aqui só para não quebrar, eu vou passar self-escolaridade, tá certo, e vai ter o cursos. Aí o que acontece? Quando eu for aqui no meu candidate, aí eu vou ter que passar a mesma coisa aqui. No caso, passar uma lista vazia. E aqui. Uma lista vazia. Aí beleza, meu JSON, e agora eu vou modificar o meu teste inicial aqui, né, que é o assertivo. Pô, aqui vai ser bem tranquilo. A única diferença que a gente vai ter é que de vez do assert equal, eu posso ainda usar o assert equal, né? Por exemplo, só um minuto. Eu posso ainda usar o assert equal. Eu poderia, por exemplo, passar tipo o len ou um 0, né, para comparar a escolaridade, e aí ele ia bater com a lista. Só que, pô, é bem mais legal se você utilizar se já tem alguma coisa que já resolve o que você quer fazer. Então tem o dict, dict não, olha só meu vacilo. O list equal.
Ok, aqui. Beleza. Quando eu bater aqui, ele vai ver que... Opa, deixa eu só mudar aqui, que aqui é cursos. Vai for construction. Não, mas eu não preciso passar, meu filho, quando é assim. Por que você está chorando? Ah, tá. É por causa disso aqui. Tá acontecendo aqui que ele tá falhando. Eu não tô entendendo por quê. Ah, foi. Rodou. Ele só tá de doce, por algum motivo o meu debugger do VS Code morreu. Não tá mais voltando, mas assim, dá pra ver por aqui que o teste tá funcionando. Outra coisa que eu posso fazer para confirmar isso é que se eu der um Python 3 -m e aí eu passar unit test, depois colocar aqui o path, né? Então esse arquivo aqui de testes, ele está dentro de testes unit, e aí rodar o can testes.py, ele vai rodar para mim aqui no meu terminal. Acho que não dá para ver aqui, daqui, isso. Se der para ver aqui, pode ver que ele rodou os dois testes passaram da mesma maneira. Então aqui são só exemplos assim de que com os asserts você consegue fazer testes unitários muito simples para ver se o retorno da sua função está sendo aquilo que é realmente esperado, né? Então aqui a gente testou primeiro a função que cria, no caso, o init, né, que cria o meu objeto lá, o objeto candidato, e aqui também testamos a função que cria o meu JSON, que seria, por exemplo, no caso de eu estar enviando isso para uma API futuramente. Bom, gente, era só assim uma conversa bem rápida para mostrar como que funcionam os testes unitários no Python, né? Tem casos assim que você pode mais complexo, não sei dizer se é mais complexo, mas assim você pode testar muito mais coisas, né? Dá para fazer basicamente qualquer função, né? Teste unitário, inclusive, é uma coisa muito importante. Uma boa prática no TDD, inclusive, você fazer o inverso do que eu fiz aqui. Então, no TDD, por exemplo, eu criaria o meu candidato aqui, né, os testes, e depois eu ia pensar na minha função. É um pensamento assim inverso, né? É mais difícil, mas assim ele te ajuda a evitar vários erros, né? Quando você tenta trabalhar com TDD. E teste é uma coisa que pelo menos eu venho aprendendo a cada dia, que é prática, né? É o interesse de você começar a estudar e tentar aplicar nos seus projetos pessoais, no seu trabalho. Claro, no trabalho pode ser um requerimento, né? Até para o código que você entrega no dia a dia. A gente sabe que em muito lugar, com um mínimo de teste, assim, a maioria das pessoas já estão bem satisfeitas. Mas assim, eu acho que ainda é um grande diferencial de mercado você dominar bem testes. Então fica essa dica aí para quem quiser ver isso aqui. Eu vou colocar no meu canal do YouTube. Depois, quem quiser pode me seguir lá. Breno Iano também, o meu YouTube. Eu coloquei lá uma pequena videoaula mostrando como é que eu faço para trabalhar com o básico do Pandas, né? Que foi ontem, então eu fiz já uma videoaula mostrando como é que trabalha e como funciona o básico do Pandas. E hoje eu fiz essa para mostrar como você fazer testes unitários no Python, né? E pretendo continuar aí trazendo esse conteúdo assim muito simples para vocês, de pequenas dicas aí para mostrar como que o Python ele é uma linguagem muito limpa, né, de se trabalhar e que resolve muitos problemas. Eu particularmente sou uma pessoa que acredito que programação é uma skill que vai
a maioria das pessoas vão ter que ter algum tipo de conhecimento envolvendo programação pelos próximos 10 anos para poderem se adequar, mesmo em trabalhos de escritório, né? Porque muito do trabalho que o pessoal faz como um analista, cada vez mais fica mais difícil de você usar ferramentas com interface gráfica, como por exemplo o Excel. E aí o Python acaba sendo uma boa opção para você trabalhar com esses dados, né? Então foi isso. Espero que tenham gostado. E é isso. Valeu aí, galerinha. Até mais. Fui!